Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao módulo 2 do curso Políticas e Práticas para a Formação de Professores e Jovens na Perspectiva do Novo Ensino Médio. Neste módulo, iremos discorrer sobre o ensino médio no Brasil, os itinerários formativos e as disciplinas eletivas. Nesta primeira unidade, na unidade 1, o foco será o ensino médio no Brasil, trajetórias históricas. Nesta unidade, iremos fazer um percurso pela história do ensino médio no Brasil, compreendendo os marcos legais e as concepções ideológicas que delinearam essa modalidade de ensino na nossa história. Dentre os diversos desafios apontados para o ensino médio, podemos destacar a superação da dualidade curricular, a necessária ampliação da oferta, o enfrentamento da evasão escolar, a diminuição das taxas de abandono e reprovação, a qualidade e definição, principalmente de uma identidade mais clara para essa etapa do ensino. Quando eu falo em superar a dualidade curricular, é porque essa é uma característica que sempre esteve presente nessa questão identitária do ensino médio no Brasil, entre ensino médio propedêutico e um ensino médio voltado para as questões trabalhistas, para a formação de mão de obra, ou seja, esta dualidade entre um ensino propedêutico e um ensino profissionalizante que até hoje marca essas questões ideológicas que estão presentes na concepção do que deve ser o ensino médio para os jovens brasileiros. Então vamos fazer uma retomada. Se a gente começar lá, na história do Brasil lá atrás, desde a colonização, nós vamos perceber que a educação no Brasil, neste período, assumia um caráter que era de distinção social. Era um caráter que dava status. Nesse sentido, apenas as famílias aristocráticas gozavam do privilégio de estudar. Portanto, a educação era um instrumento utilizado pelos grupos dominantes e que marcavam, além de uma questão de privilégio, essa educação formal ela era também um instrumento de domínio e poder para quem tinha a oportunidade de estudar. Para se ter uma ideia, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil em meados do século XVI, eles fundaram um seminário modelo que perdurou aí por 200 anos, até a saída deles pela Reforma Pombalina no século XVIII. E esse seminário modelo ele era focado na formação da elite, como eu já mencionei, com o intuito de preparar para o ingresso em universidades europeias. Esse ensino jesuítico, ele deixou de atender os interesses da metrópole por conta do formato do ensino, muito vinculado à igreja e, entretanto, um instrumento de poder para a igreja, mas ele não deixou de ser, com a saída dos jesuítas, a educação não deixou de ser elitizada. E ela vai perdurar assim durante todo o século XIX e início do século XX. O Brasil não tinha essa preocupação com a educação pública, com a educação que atingisse o maior número de pessoas. A preocupação no Brasil era em formar a elite brasileira. Mas com o tempo, com a necessidade com a industrialização, começou a necessidade também de qualificar mão de obra para trabalhar nessas indústrias. Aí vem a discussão do ensino médio como ensino profissionalizante para atender essa demanda. Então eu posso dar um salto histórico aí, por exemplo, referente a isso que eu estou falando, e ir lá para os anos 30 do século XX, já no governo de Getúlio Vargas, que, dentre todos os avanços desse governo, a gente pode citar a criação do Ministério da Educação, e esse Ministério da Educação, dentre os seus decretos todos, um que foi marcante aí para essa modalidade do ensino foi a criação de um curso, de uma etapa de ensino de 2 anos, chamado de etapa complementar. Porém, esse período ele vai ser marcado pela questão ideológica, por uma luta ideológica muito grande.
de um lado, nessa luta ideológica, os chamados renovadores da educação, ou chamados de pioneiros, que defendiam uma escola pública, gratuita, única e obrigatória, e do outro lado, os conservadores ligados principalmente à Igreja Católica, que queriam, né, que eram favoráveis a uma educação de doutrina religiosa. Porém, lá em 1932, foi colocada em prática uma reforma onde se criava cursos complementares. E dentro desses cursos complementares, uma proposta pedagógica diversificada, né? Ou seja, dependendo do curso desejado para o aluno. Nesta reforma, vai estabelecer-se também a questão do currículo seriado, ou seja, as turmas não serão mais todas juntas, seriou-se, né? Dividiu-se por idade, por série, e passou-se a exigir a frequência obrigatória dos alunos e dividiu o ensino em 2 ciclos. Um ciclo fundamental, com duração de 5 anos, e um outro complementar, com duração de 2 anos. E a exigência, né, que para ingressar no ensino superior tivesse que passar por essas etapas. Em 1932 é que esses chamados renovadores da educação, né, eles tornam públicas as suas aspirações através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, a chamada Escola Nova, ou movimento Escola Novista, que trazia, né, no bojo aí das suas discussões essa questão da história pública, gratuita e laica, né, como a condição ideal de aprendizagem para o Brasil. Em 1931, por exemplo, antes um pouco, né, desse movimento, deu-se uma mudança na proposta desse formato de educação. Essa proposta que eles fizeram, né, então de 1931 até 1942, vai tramitar uma proposta que aí vai se tornar em lei sobre a questão do ensino secundário. Esta lei, que vai ser efetivada em 1942, ela vai extinguir esses cursos complementares, substituindo-os por cursos médios, chamados cursos médios de segundo ciclo, os quais passaram a ser conhecidos como cursos colegiais, nos tipos, né, clássico e científicos, com 3 anos de duração, e com o objetivo de preparar e direcionar os estudantes para o ensino superior. Neste momento, o dualismo curricular, ele vai ganhar então um caráter estrutural, né? Ele vai se fortalecer e vai se efetivar então na década de 40, com essa organização, né, da educação por essa lei de 1942, em que eles vão então dividir, né, o curso científico e os demais cursos de formação profissional, em que entra, né, cursos agrotécnico, comercial, industrial, que também teriam que durar 3 anos, mas que não asseguravam o acesso ao ensino superior. Então, quando a gente percebe nessa dualidade no currículo, que visa atender uma demanda social, e ao pensar essa etapa do ensino, né, os anos finais aí da escolarização, de oferecer para as classes trabalhadoras o ensino profissional e para a elite brasileira o ensino científico. Era garantia de acesso à universidade e o outro nem tanto, né? Não tinha esse propósito. Então a gente tem com isso que historicamente o ensino médio ele padeceu dentro de seu contexto, né, como um espaço indefinido. O ensino médio no Brasil ele vai surgir então como um lugar para poucos, destinado quase que exclusivamente à elite, né? Quando você pega lá, baseado lá na escola jesuíta. E aí a gente dando mais um salto, né? Já que em 1942 a gente vai ter essa divisão, né, estrutural do ensino médio, nesse currículo, né,
que divide de um lado o ensino científico, do outro o ensino profissionalizante, nós vamos ter em 1961 a elaboração da primeira LDB do Brasil, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. E lá também eles já vão trazer uma definição para o ensino médio, que vai superar essa de 1942. Então, vai ter um artigo que vai dizer o seguinte: a educação de grau médio, em prosseguimento administrada na escola primária, destina-se à formação do adolescente. Porém, mesmo após essa alteração, a crítica se concentrou novamente na existência de dois projetos pedagógicos distintos para atender às necessidades definidas pela divisão técnica e social do trabalho, ou seja, o curso instrumental e intelectual. Então, dividiu-se isso. E isso permite a gente aferir que essa lei, então, de 1961, ela não vai superar essa dualidade estrutural do ensino médio, embora, possa ser considerado um grande avanço para o processo de democratização do ensino, já que visava a formação dos adolescentes brasileiros. E é a partir daí que a gente tem, então, que fazer a discussão que vai marcar a trajetória do ensino médio no Brasil, que é entre educação propedêutica versus o ensino profissionalizante. Então, assim, inicialmente, o modelo de ensino secundário destinado aos menos favorecidos na sociedade foi o ensino com modalidade profissionalizante, com o intuito de preparar mão de obra a baixo custos para as indústrias que começavam a emergir no país. Paralelamente, havia o ensino propedêutico destinado ao ingresso para o ensino superior. E aí, em 1971, durante o regime militar, vai aparecer pela primeira vez na história do Brasil a educação para o trabalho como intenção implícita da política educacional. A equivalência, nesse caso, foi substituída pela obrigatoriedade, a habilitação profissional para todos os que cursassem esse nível de ensino. Então, em 1971, eles esvaziaram até o ensino científico, colocando como obrigatório o ensino profissional. Então, o ensino médio, o chamado colegial, seria apenas para o ensino profissionalizante. É claro que, em se tratando desse período histórico, com a desculpa de que determinava que todos deveriam ter uma mesma trajetória escolar, a gente entende que a intenção nesse primeiro momento foi esvaziar as universidades, dado o momento político que se estava vivendo no Brasil. Porém, essa lei de 1971 ela não vai durar muito tempo, mas assim, a gente aí deixou de chamar ensino colegial, passou a se chamar segundo grau e passou a ser obrigatoriamente profissionalizante. E aí ele teve essa finalidade nesse momento. E, como eu já disse, eles queriam o quê? Evitar que um grande contingente de alunos saísse do sistema escolar e entrasse diretamente na universidade. Eles tinham que entrar no mercado de trabalho, garantindo aí uma mão de obra rápida e ao mesmo tempo diminuía também a pressão por vagas no ensino superior. Bom, então nós vamos ter que esse modelo de ensino profissionalizante, obrigatório durante o regime militar, essa tentativa, porque não vai durar todo o regime militar, tem essa intenção ideológica, que é o que nós falamos lá no início, que o ensino médio no Brasil ele foi marcado durante muito tempo por questões ideológicas, e até hoje ele é demarcado por questões ideológicas, para que serve a educação nessa etapa, qual é o fundamento dessa educação. Bom, então, em 1971, essa lei 5692 de 1971, ela vai preconizar que toda escola de ensino médio no Brasil, escola de segundo grau naquela época, deveria tornar-se então uma escola técnica.
Porém, lá em 1975 já vai haver uma alteração e em 1982 aí vai se efetivar, né, restabelecendo a educação geral, denominada de básico, né? E o ensino profissionalizante, ele ganha também uma habilitação, né? São 52 habilitações plenas de nível técnico no Brasil, né? A maioria voltada ao setor secundário aí da aprovação. Então, assim, é claro que a gente entende que mesmo antes dessa lei, né, de 1971, a dualidade curricular já era algo, né, que existia no âmbito da legislação, né, reafirmando essa questão da oferta propedêutica, né, chamada básica para o ingresso no ensino superior. Só que a partir de 1982 aí vai ter equivalência, ou seja, né, manteve-se o antigo, né, projeto de escola de segundo grau, escola propedêutica para a elite e escola profissionalizante para os trabalhadores. Porém, ambos, né, poderiam concorrer a uma vaga na universidade. Não se delimitava mais dizendo que quem fizesse ensino superior não poderia concorrer a uma vaga na universidade. Esses anos 80 no Brasil, eles também vão ser marcados, né, de embates entre progressistas e conservadores. Defensores da escola pública, né, os progressistas, os mais conservadores aí, defensores da escola privada. E aí, em 1988, com a Constituição Federal, a Constituição Federal impõe, né, que em poucos anos deveriam-se, né, conseguir escrever uma nova lei de diretriz e base da educação. Isso é feito na LDB, Lei 939496 de 1996. A Constituição Federal, né, o artigo 205 da Constituição Federal, afirma uma formação para o desenvolvimento da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a partir dos anos 90, o Estado brasileiro ele colocou em vigor um amplo programa de reformas educativas, resultando em mudanças para todo o sistema educacional brasileiro. Lá na Lei de Diretriz e Base da Educação de 1996, no capítulo 2, afirma, né, que essa junção do ensino médio como etapa da educação básica. O que significa isso? Significa que o ensino médio passa a ser obrigatório. Ele não é mais uma opção. E aí os estados, eles têm que oferecer vaga para todos os alunos cursarem o ensino médio. E não pode ser mais via exame, como acontecia antes, né? Para ingressar nas escolas públicas de ensino médio, os alunos tinham que fazer exames ou tinham que enfrentar longas filas de 2, 3 dias nas portas das escolas ou até mais para conseguir uma vaga. A partir da LDB de 1996, amplia-se, né, o ensino médio é colocado dentro da educação básica como etapa obrigatória de ensino. Então, o Estado passa a ser obrigatório para o Estado oferecer essa modalidade de ensino. E aí, novamente, vem a discussão, né, se ele tem que ser profissionalizante ou se ele tem que ser propedêutico. Pois bem, em relação ao ensino médio, nesse período, houve uma recomendação do Banco Mundial, num documento intitulado Modelo Americano de Formação Profissional, que indicava a separação entre o ensino médio e educação profissional, novamente reforçando a dualidade estrutural e colocando o setor privado como personagem principal para a educação profissional, principalmente os sistemas S, né? SESC, SENAI, SENAC, SESC. Então, eles vão oferecer esses cursos profissionalizantes. E a LDB, né, que vai instituir as bases e as formas da educação no Brasil, ela vai apresentar o ensino médio, então, como última etapa da educação básica e com um mínimo de 3 anos de duração. Nessa legislação, esse nível de ensino não tem a obrigatoriedade de habilitar para o trabalho e tem como finalidade, então, né,
consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparar para o trabalho e para a cidadania do educando, aprimorar o educando como pessoa humana, permitir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Temos que ressaltar também que a educação profissional é apresentada como modalidade de ensino e pode estar integrada às diferentes formas de educação, ou seja, é destinada ao aluno matriculado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio ou superior ou egresso deles. Então, a pessoa pode fazer um ensino técnico quando ela desejar. Essas finalidades do ensino médio vão superar o modelo em vigor que separava a formação para o trabalho e para a continuidade de estudos. Então, o ensino médio ele vai permitir uma continuidade, né, aos estudos depois na universidade ou ao ingresso no ensino médio. Em 1997, vamos ter um decreto que vai extinguir, né, a questão do ensino profissional e técnico junto com o ensino médio. Então, as escolas vão deixar de oferecer ensino técnico para oferecer apenas o ensino médio normal, digamos assim, né? Por quê? Porque eles vão dizer que pode se matricular no ensino profissional alunos com ensino médio concluído ou que estejam realizando simultaneamente. Isso lá em 1997. Ou seja, colocar uma impossibilidade de integrar o ensino médio à educação universal, né? E isso fez com que os alunos, muitos, né, passassem a disputar então duas matrículas, uma no médio e outra no curso de educação profissional. Então, esse aluno passa a ter uma dupla jornada de estudos, né? Assim, os filhos das classes desfavorecidas acabaram abandonando ou nem mesmo iniciando essas jornadas de estudo. E aí, novamente, fica clara a dualidade estrutural do ensino médio no Brasil, né? O ensino médio voltado ao preparo para a continuidade dos estudos e a educação profissional regida pela lógica do mercado do trabalho. Isso, né, que aconteceu em 1997 gerou uma incongruência com o próprio texto da LDB de 96, né, no que dizia respeito às finalidades do ensino médio. Assim, então, as diretrizes curriculares nacionais, né, de 1998, elas também vão regulamentar o ensino médio de acordo com os artigos referentes a isso na LDB. E aí vão ditar, né, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, que, né, mesmo sem um caráter de obrigatoriedade, vão influenciar os currículos deste nível de ensino. Essas diretrizes curriculares de 1998 e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio também de 98 vão propor uma organização do currículo em 4 grandes áreas do conhecimento, que são linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Então, ele vai prever, né, que uma das formas de articulação entre a educação profissional técnica e o ensino médio vai se dar de forma integrada. Essa reformulação, né, que aconteceu em 2004 vai postular novamente, né, que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho. Significa que se busca enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual e de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, né? De formar trabalhadores capazes de serem dirigentes, né? De serem cidadãos ativos na sociedade. Essa possibilidade de integração do ensino médio com a educação profissional, bem como os debates sobre o Plano Nacional de Educação e a Emenda Constitucional de 2009, fizeram voltar à cena o ensino médio, né? Essa discussão do ensino médio,
pois apontaram na direção da universalização de acesso a essa etapa de ensino. E aí, novamente, iniciam-se discussões sobre a questão da identidade do ensino médio, né? Como etapa da educação básica e como, né, esse ensino médio poderia contemplar as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que o constituem. Pensar o ensino médio apenas como um aprofundamento do currículo do ensino fundamental, apenas repetindo conteúdos, mas um pouco mais aprofundados em algumas disciplinas principalmente, virou uma preocupação, porque isso foi visto como uma forma de desestimular o aluno a querer estudar, a querer permanecer na escola. Então, volta-se a discussão de qual o caráter do ensino médio, como deveria se organizar o currículo do ensino médio, né? E garantir o acesso, né, de forma unitária aos conhecimentos, né, que são construídos aí historicamente pela sociedade. E ao mesmo tempo, esse ensino médio, né, ele também poderia preparar, né, para o exercício de profissões, para iniciação científica, para ampliação cultural, aprofundamento de estudos, né? E fazendo isso dentro, né, de uma proposta curricular que atendesse a tudo isso. Então, em 2009, o Ministério da Educação vai apresentar um programa chamado Programa Ensino Médio Inovador, chamado ProMI. Esse programa, ele vai ter como princípio, né, ele tinha como objetivo superar essa dualidade do ensino médio, né, entre o que era ensino propedêutico e o que era ensino técnico, envolvendo a questão propedêutica, né, a questão da iniciação científica, da intelectualidade, do conhecimento teórico e preparando o aluno, entendendo então que esse ensino médio poderia preparar o aluno para qualquer coisa, né, que ele quisesse fazer da vida a partir dali, para ele escolher os seus caminhos, né, o curso superior que ele quisesse fazer ou fazer um curso profissionalizante. Então, o programa, né, o ProMI, ele tinha como objetivo superar a fragmentação do conhecimento, né, trazendo aí uma flexibilização do currículo, também, né, por 4 eixos constitutivos, que são, né, os eixos cultura, tecnologia, trabalho e ciência. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, estabelecidas em 2012, então a gente vai dar um novo salto aí, né? Porque 2012 nós vamos ter então uma nova proposta curricular para o ensino médio, pelo Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação, vai propor a integração desses eixos, né? Que é trabalho, ciência, tecnologia e cultura, considerando o trabalho como princípio coletivo, a pesquisa um princípio pedagógico, os direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental como princípios e metas da prática educativa, o que foi considerado um grande avanço, se comparado com o modelo anterior proposto, né, em 1998, que tinha como ênfase no desenvolvimento de competências, né, apenas para o mercado de trabalho. Porém, mais do que apenas trabalhar esse documento, né, precisamos também ensinar o jovem a viver democraticamente, a exercer seus direitos e deveres de cidadania, sem esquecer de localizados nesse sistema extremamente desigual, né, de uma sociedade dividida em classes sociais, que dificulta a vivência dos direitos humanos de forma plena, né, sem levar em tanta consideração só o lucro e a questão da mais-valia, por exemplo. Então, no ensino médio, né, que nós podemos levar os alunos a refletir sobre a humanidade, sobre os seus direitos nas questões do dia a dia, inclusive dentro da escola, né? Então, nesse sentido, essa resolução, né, do Conselho Nacional de Educação de 2012, ele apontou a possibilidade de organização de uma escola de ensino médio voltada à realização do século XXI, né, a integrar das mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais para o nosso país. Porém, essas mudanças só vão se tornar significativas se houver formação
de professores, se tivermos a estrutura adequada, valorização profissional e, né, o estabelecimento de escola mesmo que se torne atrativa aos nossos jovens. Então, para finalizar, né, nós vimos aqui a trajetória do ensino médio, né, desde a colonização até essa organização curricular aí de 2012, e no próximo módulo nós vamos ver então agora a grande mudança, né, que é o que nós estamos vivenciando, que foi a reforma do ensino médio de 2017. Até a próxima unidade, espero vocês lá.